Vamos falar da intubação, que é um aspecto que todo mundo pergunta. Eu vou só frisar um pouco em cima da intubação, ainda mais diante desse momento Covid, né? Que a intubação ficou, vamos dizer assim, na boca do povo, ficou mais conhecida entre as pessoas, e muita gente acha que a intubação é uma complicação da cirurgia ou é algo que não era para acontecer. Mas na cirurgia bariátrica, o tipo de anestesia que é feito, ele precisa de intubação? Qual é o tipo de anestesia? Muita gente pergunta isso. Qual a diferença dessa anestesia, por exemplo, a anestesia de uma cirurgia cesariana ou uma cirurgia ortopédica? A grosso modo, para as pessoas entenderem por que é importante essa intubação, né? E principalmente o depois da intubação, fica alguma coisa? O paciente sente alguma coisa nessa intubação? Léo falou que realmente não há lembrança, né? Não é para ter lembrança nenhuma do procedimento da intubação. Ele é feito depois que o paciente dorme e o tubo é retirado antes do paciente acordar. Então, realmente não é algo que o paciente toma consciência, nem muito menos lembrança, né? Falando a grosso modo. Mas nesse processo da intubação, o que é importante aí que vocês gostariam de frisar aí? Em relação ao tipo de anestesia, o paciente tem que entender, porque devido ser uma cirurgia por videolaparoscopia, onde a gente vai por uns pequenos furinhos, né, que o Luiz Felipe sempre explica, uns 5 furinhos, é feito na barriga, é colocado câmeras e pinças, e é colocado um gás dentro dessa barriga. Então esse gás gera um estímulo que precisa de uma anestesia geral para não gerar dor para o paciente. Todo paciente que recebe anestesia geral, a intubação nada mais é do que colocar um tubinho de plástico que vai ficar perto da garganta do paciente para jogar oxigênio no pulmão do paciente. Porque uma das drogas que a gente usa na anestesia faz o paciente ficar sem respirar, para ele ficar anestesiado. E aí quem respira por ele é uma máquina. E aí o tubo nada mais é do que um modo de jogar oxigênio no pulmão desse paciente. Como eu já tinha falado, assim, essa intubação, hoje em dia, a gente lança meios de vários dispositivos que minimizam os riscos do procedimento de intubação em si. E a primeira coisa que eu sempre falo, diferente de uma situação do Covid, de um pronto-socorro, de uma UPA, o profissional de saúde mais capacitado para proceder uma intubação é o médico anestesista. Ele é treinado por uma residência médica por no mínimo 3 anos, onde uma das principais coisas que ele é treinado é na intubação. Então, ele é o médico mais capacitado do que qualquer médico de pronto-socorro, de UTI, inclusive, o médico anestesista é o mais apto para fazer a intubação. Tá? Tanto que durante a pandemia, lá no Onofre Lopes, por exemplo, várias vezes a equipe de anestesia era solicitada para auxiliar na intubação dos pacientes que estavam necessitando ser entubados na UTI Covid. Então era bem comum chamar a equipe de anestesia porque é a equipe mais apta. Outra coisa que é importante frisar é que não só a anestesia geral pode ser usada na bariátrica. Ela é usada obrigatoriamente, mas associada a gente pode lançar mão de outras técnicas anestésicas. Uma bem comum que a gente usa é a anestesia local, tá? Nos locais de incisão, mas a gente pode fazer alguma anestesia de coluna em alguns pacientes que tendem a ter mais dor. Pode ser feita uma peridural, uma raquianestesia, que muito mais que no intraoperatório, ela vai ajudar no pós-operatório analgésico do paciente, se a gente julgar necessário. Tá? Mas a técnica anestésica principal realmente tem que ser a anestesia geral. Aí em relação à intubação, realmente, como esse tubo fica ali na garganta, pode acontecer do paciente ter um incômodo na garganta, mas eu sempre explico para os pacientes que é um incômodo como se fosse uma dor de garganta leve, que dura cerca de 24 horas, e nós sempre fazemos uma anestesia tópica local, perto da garganta, para tentar minimizar isso, tá bom? E diferente do Covid também, é uma intubação mais curta, então é de poucas horas, tá? A cirurgia dura 1h30, 2 horas, então, em geral, não causa tanto dano de dor local como se um paciente Covid. Outra coisa também, diferente do paciente Covid, que é intubado em uma situação de emergência, sem o preparo adequado, sem pré-oxigenação, o paciente para a cirurgia eletiva, uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia que foi agendada, é feito com muito mais cuidado, muito mais atenção, então realmente os riscos são muito minimizados de qualquer complicação na intubação. Então não precisa ter medo dessa parte que a equipe é super preparada para qualquer eventualidade. Só complementando o que o Luan falou, como o Luiz falou logo no início.
Tem alguns pacientes acham, se entubou, então foi uma complicação. Até pelo momento, pelo contexto que a gente vive de pandemia, se o paciente está grave, teve que ser entubado. Na cirurgia bariátrica, por exemplo, que é o tema de hoje, isso é uma situação completamente diferente. É necessário uma intubação para que seja feita anestesia geral e através da insuflação do gás, que é insuflado um gás na barriga do paciente para que possa acontecer o procedimento cirúrgico, para que o cirurgião possa ver o local que ele está fazendo a cirurgia. Então, é normal intubar, tem que intubar, entendeu? E nós somos treinados para isso. Cada paciente, existe o paciente obeso que tem um IMC de 32, 33, tem paciente obeso com IMC de 45, 50. Então, o posicionamento, a ideia do posicionamento é a mesma. Mas o que vamos colocar, a quantidade que a gente fala de coxim, de qualquer objeto, para que a gente possa deixar ele na melhor forma para a intubação, vai variar de paciente para paciente. Não é a mesma coisa para todo mundo. Vamos botar o paciente nessa posição aqui e todos vão ficar nessa posição. Não. Vai depender de cada paciente. E fazendo um paralelo com o Covid, o Covid, geralmente, o paciente é entubado, ele já está numa situação grave e piorando cada vez mais, até ser indicado a intubação. Ele vai ficar vários dias entubado e o pulmão dele já está bem acometido. Geralmente ocorre isso. Na situação da anestesia para a cirurgia bariátrica, por exemplo, não ocorre isso. A gente não está entubando porque o paciente está sem conseguir respirar ou porque o pulmão dele está ruim, não. E está tudo bem com a parte pulmonar dele. Claro que tem pacientes e pacientes. Tem pacientes que a função pulmonar é completamente normal e tem pacientes que fumaram a vida inteira 4 carteiras de cigarros por dia. Então, esse paciente tem uma função pulmonar completamente diferente. A própria obesidade já altera a função pulmonar. Ou seja, só o fato do paciente ser obeso já altera a forma que ele respira, a troca gasosa, entre outras coisas. E se ele fumar e tiver outros hábitos de vida que compliquem isso, altera mais ainda. Então, a forma de intubação para o COVID, por exemplo, e para uma cirurgia que foi marcada, agendada, é completamente diferente. Mas é necessário ser feita anestesia geral. E como o Luan falou, pode ou não ser associada a outros tipos de anestesia, local, ou uma raquianestesia ou pedural, pode ou não ser, mas a anestesia geral é obrigatória. É obrigatória e confortável para o paciente. Que ele não vai ver nada, absolutamente nada, vai dormir, vai acordar, já vai ter terminado o procedimento. E daí a importância da gente selecionar bem o paciente. Daí a importância, novamente, daquela avaliação pré-anestésica, né? Então,